Sejam bem-vindos de volta. O nosso personagem de hoje foi um profeta, sacerdote e juiz. Ele foi o último juiz de Israel. Ele foi um líder importante na história do povo judeu. Ele era filho de Eucana com Ana. Ele era da tribo de Levi e viveram em Efraim. O seu nome é Samuel. Samuel foi um dos primeiros profetas já registrados na Bíblia. Ele ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Ele foi um homem muito usado por Deus e liderou Israel como sacerdote e como chefe militar e político. Ele foi um homem de profunda piedade e discernimento espiritual. Ele se dedicou totalmente para que os propósitos de Deus se cumprissem para o bem do povo de Israel. Ele foi exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Bem, Ana, a mãe do profeta Samuel, não podia gerar filhos, e isso a entristecia muito. Ana então resolveu ir até o santuário para pedir a Deus que lhe desse um filho homem. Ela então orou a Deus dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Estando ela ali, pedindo a Deus, Ana só conseguia mover a boca. Ela apenas conseguia derramar sua alma perante o Senhor. Um sacerdote, chamado Eli, vendo que Ana somente movia a boca enquanto orava, sem dizer uma só palavra, achou que ela estava bêbada e a repreendeu. Ela então respondeu ao sacerdote: Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então ele respondeu a Ana: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana então voltou para casa, e passando algum tempo, ela concedeu um filho. Ana o chamou de Samuel, porque Deus atendeu seu pedido. Assim que Samuel foi desmamado, sua mãe o levou ao santuário e o entregou para o sacerdócio. Ela o deixou aos cuidados do profeta. Samuel cresceu no santuário, aprendendo a palavra do Senhor. Uma certa noite, quando Samuel ainda era muito jovem, Deus o chamou. Samuel primeiramente pensou que a voz era de Eli. Então, ouvindo ele pela terceira vez a voz, Samuel foi até Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamas? Mas Eli disse a ele que não tinha chamado. Então, ele entendeu que era a voz de Deus e disse a Samuel que quando ele ouvisse novamente a voz lhe chamando, ele deveria responder: Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Então, pela quarta vez, a voz chamou Samuel e ele respondeu conforme Eli o orientou. Deus então disse a Samuel que iria trazer julgamento sobre a família do sacerdote Eli. Os filhos dele eram maus. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. Passando o tempo, os filisteus atacaram Israel e em batalha, os filhos de Eli foram mortos. Quando Eli recebeu a notícia, caiu da cadeira e morreu. Deus fez perecer a família de Eli, porque seus filhos não eram fiéis. Veja aqui na descrição desse vídeo a história completa do profeta Eli. Deus colocou Samuel como sacerdote sobre Israel. Samuel convocou o povo de Israel e liderou o exército em batalha contra os filisteus. E com a ajuda de Deus, os israelitas foram vitoriosos e os filisteus derrotados. E a cidade de Ecrom e Gate, que antes tinham sido conquistadas pelos filisteus, agora foram devolvidas a Israel. O profeta Samuel então foi reconhecido como juiz de Israel e continuou exercendo essa função pelo resto de sua vida. Samuel, como juiz de Israel, de ano em ano, tinha que viajar pelo país, estabelecendo seu tribunal, primeiro em Betel, depois em Gilgal e também em Mispa. Depois ele voltou para Ramá, pois ali estava sua casa, e ali ele também julgava os casos que lhe eram apresentados. Na cidade de Ramá, Samuel edificou um altar ao Senhor. Samuel, quando ficou velho, nomeou seus filhos como juiz em seu lugar. Joel e Abias, seus filhos mais velhos, foram juízes na cidade de Berseba. Porém, eles não eram como seu pai. Eles tinham cobiça por dinheiro. Os filhos do profeta recebiam dinheiro para serem corruptos, favorecendo alguns e prejudicando a outros. Por fim, o povo de Israel pediu um rei para ser o líder. Samuel, porém, não ficou contente com este pedido de um rei, pois o povo estava rejeitando Deus como seu rei. Samuel então orou a Deus, pedindo um conselho, e Deus respondeu a ele que fizeste exatamente o que eles pediam. Porém, primeiro Samuel os advertiu
com seriedade, explicando como era ter um rei. Seguindo as orientações do Senhor, Samuel consagrou o primeiro rei de Israel, Saul. Saul foi ungido por Deus através da vida de Samuel. Porém, mesmo sendo advertido por Samuel de suas decisões ruins, Saul desagradou ao Senhor. Então Deus ordenou que Samuel consagrasse um novo rei para Israel. Samuel, sob a orientação de Deus, foi buscar um novo rei para Israel em Belém, na família de um homem chamado Jessé. Ele era descendente de Ruth e Boaz. Samuel convidou Jessé e seus filhos para participarem de um sacrifício a Deus. Diante dos filhos de Jessé, Samuel procura um novo rei. Deus o direcionou até o filho mais novo de Jessé, Davi. Samuel ungiu Davi como escolhido de Deus diante dos seus irmãos e familiares. A partir daquele momento, dá-se início à dinastia monárquica mais famosa e importante de Israel. Com a unção de Davi e demonstrada a importância de Samuel em Israel, os anciões de Belém tremiam diante de sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. Samuel já era bem velho quando ungiu a Davi. E mesmo na velhice, Samuel ainda conseguiu proteger Davi de Saul, que queria matar o jovem escolhido por Deus. Samuel morreu de velhice. Toda a nação de Israel se reuniu para lamentar a morte desse grande homem de Deus. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá. A reputação de Samuel permaneceu intacta até o fim de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, aquele que ele ungiu como rei, assumir o trono de Israel oficialmente. O nome de Samuel também atravessou os séculos, sendo mencionado no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, como o último juiz de Israel. E ele foi muito importante por realizar grandes feitos naquela nação. Samuel foi fiel a Deus, creu o tempo todo, e Deus esteve sempre ao seu lado. Bem, a primeira lição da história do profeta Samuel é que, como está escrito em 1 Coríntios, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ao servir Eli e cuidar do templo, ele na verdade servia ao Senhor, mesmo com tarefas simples. Nosso Pai não faz acepção de pessoas, nem de trabalho, mas olha o coração disposto a servir, com humildade e alegria. Samuel é um grande exemplo de submissão a Deus. E Samuel nem sempre conseguia entender as ordens do Senhor, mas ele sempre as obedecia. Nossa submissão a Deus deve ser completa ao nosso Pai. Lembre-se que o Senhor conhece o seu coração. Se você gostou dessa história, deixe aqui o seu like. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa receber notificações de próximas histórias como esta. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente.